Eu queria compartilhar algo com vocês. Hoje é o primeiro dia de uma série de 4 ministrações que eu quero falar sobre a restauração da autoridade do homem. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E a primeira coisa que eu queria falar hoje, sobre o entendimento do domínio do homem. Eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, não sei se vai dar tempo de terminar, mas muitas vezes a gente pode achar difícil entender ou compreender por que o Senhor nos convida para a oração, por que o Senhor nos ordena a orar, por que o Senhor nos desafia a orar uns pelos outros. Mas eu quero te dizer que tudo isso é para cumprir um propósito de Deus. Por que a gente faz parte desse quadro, desse cenário que Deus, então, Ele confia a mim e a você, homens e mulheres, pequenos, falidos, homens e mulheres limitados? Por que Deus confia a nós segredos? Por que Deus compartilha do coração dele conosco? Deus, Ele é Deus, Ele poderia simplesmente falar assim: olha, Pai, isso acabou, faça assim, isso, resolva, aquela vida está sarada agora, aquela situação está solucionada agora. Então quero falar um pouquinho por que Deus nos coloca no quadro dele, aonde Ele compartilha com o nosso coração, porque Ele veio restaurar a autoridade no plano perfeito que o Senhor nos criou. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João no capítulo 5, versículo 26 e 27. Nós sabemos que as orações que nós fazemos, nós vamos viver os efeitos dessa oração na nossa vida. Quantos são gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida e tem sido resposta de oração? Seja sincero, você tem orado e o Senhor tem respondido a sua oração. É disso que eu quero falar com vocês hoje, sobre a autoridade que Deus colocou, outorgou sobre mim e sobre você. Então Deus fala aqui, a palavra de Deus fala aqui no capítulo 5, versículo 26 e 27. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também o Filho, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E Ele deu ao Filho a autoridade para julgar, pois Ele é Filho do homem. Amém? Então aqui, João está dando para mim e para você o início de uma chave para compreender. Talvez você já perguntou assim: por que João escreveu aqui nesse texto que Deus deu para o seu Filho, que tornou Ele fonte de vida, e Ele deu autoridade para julgar, mas no final Ele termina declarando que Ele é filho do homem e não filho de Deus. Aqui vai nos ajudar a compreender um pouquinho daquilo que eu quero falar hoje. João está dizendo aqui que Deus deu autoridade para o Filho do homem. Essa autoridade, queridos, quando nós vamos para um plano inicial da criação, nós vamos entender a maneira como Deus criou o homem. Amém? Nós vamos entender lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, quando Deus, Ele criou todas as coisas, então Ele formou com as suas mãos o homem. Então Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e assim criou Deus. Deixa eu te dizer, Deus criou o homem com autoridade para governar. É isso que está dizendo aqui em Gênesis, no capítulo 1. Põe para mim, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Outra versão vai dizer assim: então nós dar-lhe-emos domínio sobre todas as coisas que se movem na terra. O que é dar-lhes-emos domínio? Domínio aqui nada mais é
de que o direito de dominar sobre as coisas. Deus fez todas as coisas e deu ao homem o direito de dominar sobre todas essas coisas. Esse é o plano inicial de Deus. Essa é a maneira como Deus criou. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, nessa noite: toda a terra foi entregue ao governo e ao domínio do homem. Se você não falou amém, perdeu a sua chance. Mas toda a terra foi entregue ao governo e ao domínio do homem. Foi assim que Deus criou o homem no plano original. Se nós pegarmos ali no início de tudo, aonde ali no jardim o homem tinha um relacionamento. Mas que homem é esse? O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É o homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus. O homem que andava na presença de Deus. Esse é o tipo de homem que Deus chamou para governar a terra. O tipo de homem que Deus deu-lhe autoridade é da mesma maneira que foi criado, parecido com o Pai, parecido com o Filho, parecido com o Espírito Santo. Amém? Então o homem foi criado com esse propósito na mente e no coração de Deus. Ele fez ele cabeça e autoridade sobre todas as coisas da terra. Foi assim que Deus fez. No início de tudo, foi assim que Deus fez. E isso nós vamos ter essa confirmação. Quando Davi, no Salmo 8, versículo 4 a 6, diz que é o homem mortal para que te lembres dele. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo dos seus pés. Há uma concordância de todas as escrituras, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, acerca do governo que Deus estabeleceu o homem. Por que eu estou falando isso para você, queridos? Porque nós, por conta do pecado, nós nos acovardamos diante daquilo que é glorioso que Deus derramou sobre nós. Há pessoas que temem pessoas que temem situações, circunstâncias, mas Deus te fez para governar sobre as circunstâncias, situações e tudo que se move na terra. Você tem o domínio, eu tenho o domínio. Você está errado, não tem não. Eu vou te dizer que tem sim. Deus colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Essa frase debaixo dos nossos pés significa que o homem tem autoridade sobre toda a criação da terra. Ele deve governá-la, chefiá-la, amém? E quando nós vamos para o Novo Testamento, isso é ampliado mais ainda. Quando você pega, por exemplo, Hebreus capítulo 2, versículos 6 a 8, diz que é o homem, para que lembres dele, tu o coroastes de glória e honra, e o constituíste para dominar sobre as obras das tuas mãos. Colocaste todas as coisas debaixo dos seus pés. Há uma concordância da palavra de Deus, irmãos, em tudo aquilo que o Senhor faz na vida do homem. Amém? E deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você veja aqui para essa reunião hoje arrebentado, destruído por coisas que você viveu essa semana. Talvez você veja aqui para essa reunião desanimado, desistindo. Mas eu quero te dar uma coisa: pega essa chave, anota ela no nome de Jesus. Nada foi deixado fora do domínio do homem. Aquele que anda em comunhão com Deus, aquele que anda em intimidade com o Senhor, aquele que se parece com o Pai, se parece com o Filho, se parece com o Espírito Santo. Nada foi deixado de fora do domínio de vocês. E Deus não muda. Deus não muda de ideia. Deus não mudará de ideia. Se Deus criou o homem para governar, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Assim Deus os criou e lhes deu autoridade sobre tudo o que se move na terra. Então Deus mudou de ideia por causa de Satanás no jardim? Não.
Deus não quebra princípio, Deus não volta atrás naquilo que Ele definiu, jamais Deus vai voltar atrás. Moisés diz lá em Números que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele não disse e não faria? Acaso Deus não disse que daria autoridade ao homem e não faria? Deus desistiu por causa do pecado? Jamais! Jamais! Deus não desistiu do homem por causa do pecado. Deus não desistiu de ti por causa do pecado. Deus não desistiu de mim por causa do pecado. Jamais! Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 11, versículo 29. Ele diz que os 12, os chamados de Deus, são sem arrependimento. Os 12, os chamados de Deus, são sem arrependimento. Você sabe o que é arrependimento aqui? Do original do grego aqui diz o seguinte: metanoia. Significa que Deus não vai mudar o curso daquilo que Ele disse por causa de circunstância e nem por causa de pecado. Deus, Ele fez o chamado que Ele tem, e os dons que Ele tem para você são sem arrependimento, sem mudança de mente, sem mudança de direção. Ele disse e assim será. Ele disse e assim será. Aleluia. Metanoia é você estar indo para uma direção e de repente você muda completamente a direção que você está indo. Metanoia é o que nós precisamos ter comportamento com relação ao pecado, mas com relação àquilo que Deus liberou sobre o homem, Deus não muda. E eu afirmo a vocês, mediante a palavra de Deus, Deus jamais mudou. Jamais mudou, jamais se arrependeu, jamais deixará de fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que mude de ideia a seu respeito. Ele não é filho do homem para que mude de ideia a nosso respeito. Oh meu Deus, muito obrigado. Se Ele falou, tenha certeza, Ele vai confirmar. Essa é a certeza que nós temos mediante a palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, deu autoridade sobre a terra. Isso foi um compromisso de honra na eternidade que Deus fez para criar o homem. Deus fez pensando na eternidade. O pecado não pegou Deus de surpresa. Muita gente acha que o pecado pegou Deus na curva, né? Então eu quero compartilhar rapidamente duas coisas aqui com vocês, para a gente compreender um pouquinho sobre essa autoridade. Por que eu queria começar a falar esse ano sobre isso com vocês? Porque eu tenho visto ao longo de muitos anos que a igreja, ela passou a ser dependente de homens e não de Deus. Ela depende de um homem que ora por ela porque ela mesma não tem coragem de orar. Ela depende de uma mulher de Deus que traz uma revelação dos céus para ela porque ela não tem ousadia de entrar nos santos dos santos e buscar essa revelação. E eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, nesse ano de 2022, a você entrar nos santos dos santos e buscar a revelação dos céus para a sua vida, porque o poder de Deus habita dentro de ti. O poder de Deus habita dentro de ti. Você não precisa de um amuleto gospel para saber aquilo que Deus fala a seu respeito. Você tem o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, para te encher de tudo, cara. Eu quero te dar uma injeção de ânimo, eu quero te animar hoje a você começar esses dias de 2022
na plena dependência de Deus. Não dependa de homens, não dependa de homens, por favor. Homens são falhos, homens são pecadores, mas a palavra de Deus é a garantia daquela promessa poderosa de Deus para a sua vida. Ele não esquece de ti, jamais. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o homem perdeu esse domínio que Deus deu para Satanás. Quando ali no Éden, nós começamos a falar sobre isso, o relacionamento de Deus, todo dia, Deus conversava com o homem, aquela intimidade gostosa, aquela coisa mais simples, aquela coisa linda. Então de repente, nós vamos ver que Satanás acessou o jardim e por meio de Eva, ele enganou Eva. Muitos acham que Deus enganou Adão, mas não. Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, que Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi a mulher. Adão, ele decidiu, ele escolheu cometer aquele erro. E ele quebrou o vínculo daquilo que era mais sagrado que Deus criou. A imagem e semelhança de Deus então foi corrompida por meio de Adão, quando ele quebrou ali, quando ele deixou escapar das mãos dele aquele cetro de governo e domínio. Satanás pegou para ele. E a maneira como Satanás governa é através da morte. Eu vou dar uma corrida aqui, senão não vai dar tempo. Então Adão e Eva, eles se submeteram a esse governo de Satanás, a essa proposta de Satanás. Eles se entregaram. E nós vamos então aprender ali no livro de Romanos, no capítulo 6, 16, anota na sua Bíblia as referências. A palavra de Deus diz aqui que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então Adão e Eva, eles se apresentam como servos daquela situação. E eles então quebram aquele domínio que Deus colocou sobre ele. E o inimigo então começa a abordar o medo, começa a colocar a morte. O salário do pecado é a morte, a separação entre Deus e o homem. Aquilo que Deus havia criado no seu plano eterno, ele foi inicialmente interrompido por causa desse desejo de Adão e Eva, de quebrar esse princípio, porque o orgulho entrou no coração deles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Satanás sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque não era a primeira vez. Não era a primeira vez que o orgulho vinha no seu coração. Dessa vez ele compartilhou. A primeira vez foi antes, quando lá no céu, Satanás era um anjo de luz e ele então desejou ser adorado nos céus. E ele desejou então colocar fez aquela campanha e distribuiu entre os outros seres celestiais o mesmo desejo. E então o Senhor o expulsou dos céus. Quantos conhecem isso? Foi assim que foi a queda de Lúcifer. Então Satanás, quando o orgulho entra, deixa eu dizer uma coisa para você, quando o orgulho entra lá no céu, por meio da vida de Satanás, Deus o condena ao inferno. E quando o orgulho entra no coração do homem, ali, quando ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus então o separa, fala, olha, daqui para frente não dá mais. O orgulho é a raiz aonde o homem perde o cetro do domínio daquilo que Deus colocou para ele governar. O orgulho é a raiz pelo qual eu e você, nós não vamos conseguir nos relacionar com aquilo que Deus tem falado para mim e para você. Nós não vamos conseguir beber daquilo que Deus tem para nos dar. Nós não vamos conseguir comer daquilo que Deus tem para nos alimentar. Houve ali um preço. E o preço que eles pagaram foi a separação da intimidade. Eles então já não tinham mais a intimidade com Deus. E o homem desistiu da sua liderança. Deixa eu te dizer, o orgulho
ele tem sido a causa da desistência de muitas pessoas. Muitas pessoas estão desistindo por causa do orgulho, por causa do mesmo sentimento aonde Eva e aonde Adão foram envolvidos ali no Jardim do Éden. Isso é muito sério. Apocalipse 4, versículo 10 vai dizer para nós assim, que os 24 anciãos, eles se prostram diante do Senhor e eles lançam as coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir todas as coisas. Então, quando Deus criou o universo, quando Deus criou o homem, quando Deus fez tudo isso, querido, Deus fez para que cada uma da criação, cada parte da criação, cada criatura que Deus fez, ela pudesse exalar o amor de Deus, a bondade de Deus, a simplicidade de Deus, a humildade do Senhor. Foi para isso que Deus criou o homem, e esse é o ambiente. A humildade é o ambiente da plena dependência de Deus. Só que o inimigo chegou e começou a colocar ali diante deles aquelas propostas. Você vai saber de todas as coisas. Você não vai comer daquela fruta ali? Pode comer sim. Você vai ser igual a Deus. Deixa eu te dizer, querido, o orgulho tem tirado até hoje muitas pessoas do lugar da dependência de Deus. O orgulho até nos dias de hoje tem tirado milhares e milhares de homens da presença de Deus. Coloca isso no seu coração. É nesse ambiente de humildade e obediência que Deus compartilha